tem um protestante que era muito fervoroso. Ele se chama Steve Ray. Vocês podem encontrar os vídeos dele na internet. Ele era batista e uma das grandes missões que ele desenvolveu foi, ele dizia, pensava, converter os católicos ao protestantismo. Então ele ia atrás dos católicos, pegava a Bíblia, começava mostrando as passagens em que os católicos estavam errados, né? Cá no Brasil também acontece às vezes um pouco isso. Mas Deus foi muito paciente com ele e hoje ele é um católico fervoroso. E como aconteceu tudo isso? Aconteceu por um motivo simples. Ele, Steve Ray, era uma pessoa honesta, que procurava no fundo a verdade. E então ele começou notando que dentro dos protestantes as interpretações da palavra de Deus são muito divergentes. A mesma passagem, um protestante interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, e por isso nós temos no mundo mais de 40.000 igrejas protestantes, porque no fim você interpreta a Bíblia do seu jeito, eu do meu jeito, você funda a sua igreja, eu fundo a minha. Não há unidade na interpretação da palavra de Deus. E ele, como é uma pessoa honesta, começou fazendo estudos históricos. Começou vendo, mas quem interpreta isto, e vai para trás, e vai para trás, e vai para trás, e vai para trás, até chegar lá nos primeiros séculos. E quando começou estudando os primeiros séculos, pouco tempo depois se tornou católico. Ou seja, ele percebeu que entre os cristãos dos primeiros séculos e o que eles ensinavam e vocês, meus irmãos, existe uma grande continuidade. A Igreja Católica há 2000 anos que ensina a mesma coisa. É impressionante. Você pegue o tema que quiser, sobretudo os temas morais, em que os protestantes já afrouxaram muito, né? Qual é a única igreja no mundo que defende, que é contra o divórcio? Igreja Católica e Apostólica Romana. Os primeiros cristãos eram contra o divórcio? Eram. O aborto, a contracepção. Você puxe os temas que quiser, você verá sempre uma continuidade entre os primeiros cristãos e a Igreja Católica Apostólica Romana. O que é que esses 2000 anos de fidelidade, voltamos ao conceito, né? Não é simplesmente ser conservador, é ser fiel à palavra de Deus, nos mostram que Jesus está cumprindo a sua promessa, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja nunca se vai desviar da verdade, nem nunca vai perder os meios de santificação. Padre, mas o meu tio, o meu primo que vai lá na igreja dele, que não é católico, pode se salvar? Pode, mas não vai ser tão fácil como você. Chegar no céu sem a missa, sem a confissão, sem o terço, sem Nossa Senhora, é mais difícil. Não é impossível. Mas mesmo ele, quando ele morrer, ele vai perceber que a sua salvação veio através da igreja e que a única igreja na terra que é plenamente a igreja que Jesus fundou é a Igreja Católica. Então, depois da morte ele vai ver, depois já vai ser tarde, né, para avisar a sua família. Tem várias histórias de outros protestantes que se converteram. Eu tive um que foi meu professor em Roma, que escreveu vários livros, que se chama Scott Hahn. É bastante conhecido. Ele era
pastor presbiteriano. Ele e a sua esposa se converteram. O Steve Ray também se converteu com a sua esposa. O Steve Ray tem um site na internet que se chama, em inglês, catholicconvert.com. E o Scott Hahn também tem um site na internet que se chama, o nome dele, scotthahn.com. Então, o Scott Hahn foi meu professor. E também tem uma história muito bonita. Ele tinha doutorado em Sagrada Escritura. E ele era presbiteriano, protestante. E também honesto, buscava a verdade. E foi por causa de estudar São Paulo, tanto a sério, que ele se tornou católico. Porque São Paulo, numa das cartas a Timóteo, diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Tudo começou desse versículo. Então ele foi aprofundando, terminou estudando os primeiros cristãos, os primeiros padres da igreja, terminou sendo católico. Hoje é um grande católico. E há muitas outras histórias parecidas, isso sempre continua acontecendo. O que tem elas todas de comum? Honestidade interior e busca sincera da verdade. Busca sincera da verdade. Eles procuravam a verdade. Um dos problemas que eu vejo maiores no mundo de hoje é que as pessoas já não buscam a verdade com todo o coração. Há uma certa preguiça intelectual, espiritual. Se não buscarmos a verdade, seremos mais tarde ou mais cedo contaminados pelo erro. E por isso é que é tão importante você diz, eu sou católico, sempre fui e não vou deixar de ser, certo? Mas você não está livre de ser confundido. Os tempos que vivemos são difíceis. E então, o que eu aconselho para você, meu irmão, é forme a sua fé. Forme a sua fé. Estude a Bíblia. Estude o catecismo. Às vezes vem testemunha de Jeová, não sei se cá no Brasil também tem, né? Toca na porta e diz, irmão, aí no versículo Mateus, e o cristão fica ali mudo, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Estou vendo a novela, adeus, fecha a porta. Por quê? Por que o cristão não conhece nada da palavra? Por que o cristão não sabe dar resposta? Jesus tinha irmãos, a igreja enganou vocês, diz aqui no Evangelho. E você devia responder tranquilamente. A palavra irmão, no tempo de Jesus, em aramaico, é a mesma palavra que usa para irmão, significa irmão e primo. A mesma palavra. Não tem palavra primo em aramaico. Uma resposta tão simples.